Eu vou convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 12 até 16. Leiamos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Nós vamos orar primeiramente, e depois teremos a mensagem do Senhor aos nossos corações. Senhor, nosso amado Pai Celeste, estamos na Tua presença agora, Senhor Deus, e nos colocamos em humildade diante do Senhor, para que sejamos simplesmente, Senhor Deus, canal de bênção, para podermos anunciar a Tua palavra, Senhor Deus, nesta hora. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao pleno entendimento da Tua palavra, e que, além disso, Senhor Deus, ela possa penetrar em nossa vida como um verdadeiro alimento para sustentar a nossa fé, para sustentar a nossa vida cristã nesta caminhada, Senhor Deus, rumo à pátria celestial, à glória eterna que o Senhor tem para compartilhar com aqueles que são amados do Senhor. Abençoa, pois, Senhor Deus, a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amados irmãos, em todas as épocas e lugares, há registros de fenômenos miraculosos. Possivelmente, a maioria das pessoas já ouviu falar de práticas que, segundo a crença do povo, produziram efeitos milagrosos, tais como chuvas em tempo de seca, fertilidade do solo, cura de pessoas enfermas, expulsão de espíritos maus, sucesso na caça e na pesca, e muitos outros mais. Os milagres, de fato, existem. Eles são realidade bíblica, como nos informa o texto que nós acabamos de ler, como muitos outros relatos também narrados pelas Escrituras Sagradas. John Stott diz que para discernir e entender os dons da graça é necessário exercitar o bom discernimento. Ele diz: somos chamados para um sábio discernimento, instruídos pela Bíblia, para que sejamos apreciadores do passado e responsáveis pelas disposições do presente. Então, esta é uma advertência que John Stott nos faz com relação aos sinais e prodígios.
Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato que, mesmo nas culturas consideradas mais primitivas, onde a liderança é exercida geralmente por pajés, ou nas religiões clássicas também, como o budismo, o confucionismo, o Lao Tse e Zoroastro, os líderes geralmente são aqueles a quem se atribui poderes e capacidade de realizarem milagres. Lendas e mais lendas são contadas em muitos lugares e em todas as épocas, e essas lendas elas vão passando de geração em geração e pouco a pouco se transformam em tradição e passam a ser contadas como se fossem histórias de fé. Esse fato decorre do superficialismo religioso vivido pelas pessoas que dão mais ouvidos às fábulas levantadas, inventadas engenhosamente pelos promotores de seitas que promovem sistemas geralmente escravizadores. Estes fanfarrões utilizam geralmente da falta de cultura bíblica do povo, do desespero devido às pressões sociais de vida, às crises financeiras que muitas vezes os países e as nações enfrentam, problema do desemprego, problema de enfermidades incuráveis e outros problemas diversos, levam as pessoas a dar ouvidos a estes fanfarrões que utilizam então da falta de cultura bíblica do povo. E essas pessoas assim são atraídas e se lançam nas teias e nos laços dos religiosos profissionais, ficando dependentes de sinais e ficando dependente também das próprias heresias que são anunciadas. Essa, irmãos, é a realidade do cristianismo que nós vivemos atualmente, onde até mesmo as religiões tradicionais e históricas se envolvem na farsa miraculosa em detrimento da doutrinação sistemática, tal como nós as encontramos na palavra de Deus, como a salvação pela graça, por exemplo, como a justificação somente pela fé, como a perseverança dos santos e muitas outras doutrinas que são fundamentais no exercício da fé e da carreira cristã. E em lugar dessas doutrinas bíblicas, que são colunas, que são esteios da palavra de Deus, começam a afirmar que não há salvação fora de suas igrejas ou de suas seitas, e de que o crente não é salvo pelo que ele é, mas pelo que ele faz, isto é, a salvação pelas obras. Porém, quando o homem abandona a oferta divina da salvação pela graça, ele toma sobre si a penosa e impossível tarefa de vencer o inimigo. No Antigo Testamento, inúmeras histórias que envolveram ações
extraordinárias do poder de Deus em favor do seu povo são contadas. Só para lembrar algumas dessas histórias do Antigo Testamento, nós podemos começar com Abraão. História linda de Abraão desde o seu chamamento. Também a história de Moisés lá no Egito, com os poderes que Deus concedeu a ele, com a finalidade de libertar o seu povo do cativeiro. A Elias, o profeta, que retirou Israel das heresias, do culto a deuses pagãos, aniquilando com os profetas de Baal. Eliseu, o sucessor de Elias, também foi um profeta importantíssimo nesse mistério da redenção do Senhor. E também nós temos um profeta como Jonas, né? Cuja história nós aprendemos desde criancinha dentro da igreja. E quando nós lembramos de Jonas, geralmente vem à nossa consciência aquele fato dele ter sido tragado por um grande peixe e ter passado 3 dias no ventre daquele peixe e depois ser lançado na praia. Mas não é este o foco principal da história de Jonas. O foco principal era que Deus o chamou para pregar a palavra em Nínive, e ele quis fugir do Senhor. E nós vemos que é impossível fugir do chamado de Deus. E Deus foi e buscou Jonas do jeito que nós conhecemos e o colocou lá na cidade de Nínive, e ele pregou. E toda aquela cidade, a partir do rei, se converteu ao Deus de Israel. Esse é o foco principal do chamado de Jonas. Então, estas personalidades do Velho Testamento experimentaram essas ações e manifestações extraordinárias e sobrenaturais de Deus na sua vida, porque Deus estava escrevendo a história da redenção. Mas no Novo Testamento, os apóstolos viram as manifestações mais espantosas e mais espetaculares de Jesus durante o seu ministério profético. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: o que temos visto e ouvimos, anunciamos a vós outros. Então, significa que os apóstolos e os seguidores de Jesus, os seus discípulos, eles viram com seus próprios olhos, e eles agora estavam anunciando para as pessoas aquilo que eles foram testemunhas oculares e fiéis do que Jesus fez durante o seu ministério profético. Mas nós vemos também João Batista, quando ele estava preso, ele enviou os seus discípulos a Jesus com a seguinte pergunta: és tu mesmo o que deveria vir, ou temos que esperar outros? Então, o próprio Jesus, respondendo aos discípulos de João Batista, ele diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus capítulo 11, versículos 4 e 5.
Então a resposta de Jesus foi essa, e foi esta a resposta que os discípulos de João levaram a João que estava no cárcere, e ele entendeu: é este mesmo, o Messias, o enviado de Deus. No texto que nós lemos em Atos, ainda no capítulo 5, versículos de 12 a 16, nós percebemos que estes poderes de Jesus, esses poderes sobrenaturais, foram concedidos aos apóstolos. Vejam, por exemplo, os versículos 14 a 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Então nós percebemos aqui que este poder extraordinário de Jesus foi transmitido aos apóstolos. Então cabe aqui, irmãos, repetir uma pergunta: o que é milagre? O que é milagre? De uma outra vez que eu preguei aqui, eu fiz essa pergunta. A resposta mais simples do que aquela que eu dei na mensagem anterior é: milagre é um acontecimento sobrenatural que está além do poder do homem. Esta é a resposta mais simples. Tudo aquilo que o homem não pode fazer e que ele recebe como graça é um milagre da parte de Deus. Nós, irmãos, nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante. E a Bíblia registra muitos eventos sobrenaturais. Por exemplo, o livramento do povo hebreu foi um feito extraordinário que está narrado nas Escrituras. Os poderes que Deus concedeu a Moisés lá no Egito para vencer Faraó, as 10 pragas lançadas sobre o Egito foram sobrenaturais. Nenhum homem seria capaz de fazer aquilo. Mas durante a caminhada no deserto, a água descendo da rocha, outra manifestação sobrenatural de Deus, o maná descendo do céu, caindo do céu a cada manhã, a nuvem de codornizes soprada pelo vento oriental para saciar o desejo dos israelitas de comer carne no deserto, foi sobrenatural também. A nuvem durante o dia para lançar sombra sobre as pessoas no deserto, também uma ação sobrenatural de Deus. E também uma coluna de fogo durante a noite para alumiar o caminho do povo, também uma manifestação sobrenatural de Deus. Mas nós temos, irmãos, a travessia do Mar Vermelho.
A travessia do Mar Vermelho se constitui no maior e mais lembrado fenômeno da história do mundo. Este é o fenômeno mais conhecido da palavra de Deus. Quadros e mais quadros já foram pintados, lembrando este feito extraordinário de Deus. O mar se abrindo e o povo passando para escapar de Faraó e de seu exército. Recentemente, irmãos, a trilha da TV Record, intitulada Os 10 Mandamentos, teve o seu pico de audiência exatamente no capítulo que tratava da travessia do Mar Vermelho, onde a emissora do bispo ficou muitos pontos à frente da Rede Globo. No Novo Testamento, nós temos também alguns fatos extraordinários, principalmente aqueles que envolvem diretamente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus Cristo, um feito extraordinário, a sua morte numa cruz e a sua ressurreição são mistérios do Senhor que ainda hoje surpreendem as pessoas, pois são frutos do imensurável amor de Deus em favor dos seus eleitos. Nós vemos que Jesus iniciou o seu ministério profético operando um milagre em Caná da Galileia, e depois toda a sua trajetória profética foi marcada por sinais e prodígios vistos pelas multidões, vistos por todas as pessoas. No texto lido, nós estamos vendo agora os apóstolos sendo intensamente usados como canais de Deus para operarem sinais extraordinários e operarem também milagres de toda a natureza em nome do Senhor. Mas esses acontecimentos protagonizados pelos apóstolos estão acontecendo na cidade de Jerusalém. E esses acontecimentos vão tomando corpo, eles vão se irradiando, eles vão atingindo outros lugares, outras cidades. Como o texto nos informa aqui, que muitas cidades vizinhas de Jerusalém viam os enfermos para serem curados também pelos apóstolos. E quanto mais coisas esses apóstolos praticavam, quanto mais milagres eles faziam, mais a fama deles ia tomando outros lugares, outras direções, atingindo lugares mais distantes, mas eles estavam ali, tendo a cidade de Jerusalém como base para pregar e anunciar o Evangelho do Senhor. E esta fama dos apóstolos, as coisas que eles estavam fazendo, chega até a cidade de Samaria, o reino do norte. Nós sabemos que Israel fora dividido, agora nós temos o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel, cuja capital é Samaria. E também a notícia de que os apóstolos estão fazendo chega também a Samaria, e lá em Samaria tem um homem observando, ouvindo com atenção
o movimento dos apóstolos sob outra perspectiva. O nome desse homem é Simão, o mágico, e ele está encantado com as coisas que ele está ouvindo, com o poder emanado dos homens de Deus. E ele pergunta: que poder é esse? Eles impõem as mãos e os enfermos são curados. Eles impõem as mãos e os cegos enxergam. Eles impõem as suas mãos e os surdos ouvem. Os paralíticos andam. Os leprosos são purificados. Até a simples projeção da sombra do apóstolo Pedro é suficiente para curar os doentes. Eu quero também este poder para mim. Eu sou uma celebridade simples, que ilude o povo com truques baratos. Mas se eu possuísse aquele poder, eu não seria uma mera celebridade, mas teria o domínio e o controle da multidão. Essa era a perspectiva do mágico Simão. Aí aconteceu algo interessante. Houve uma grande perseguição em Jerusalém. Uma grande perseguição. Como está no capítulo 8, versículos 1 a 3, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aí os versículos seguintes diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes às coisas que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amados irmãos, Simão agora não está só ouvindo as coisas que os apóstolos e os discípulos faziam. Filipe chegou à cidade de Samaria, então Simão agora está seguindo de perto o discípulo do Senhor, tentando aprender o segredo de onde podia emanar tanto poder assim. Em Samaria, este Simão, o mágico, aparece em cena no capítulo 8, aqui, de Atos dos Apóstolos, quando o texto nos diz assim no versículo 9: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus.
chamado o grande poder, aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Mas nós vemos aqui então, no capítulo 9, que Simão era de fato uma grande celebridade dentro de Samaria, a ponto de ser considerado como possuidor do poder de Deus e ser conhecido pela alcunha de o grande poder de Deus. Mas após a dispersão, então, em Jerusalém, Filipe desembarca na cidade de Samaria e logo anunciava a Cristo, e as pessoas atendiam unânimes às coisas que Filipe pregava, às coisas que Filipe dizia, e elas viam os sinais que Filipe operava. Então Simão agora, o mágico, ele está extasiado com tanta manifestação de poder. Ele queria tanto ser detentor daqueles prodígios, que no versículo 13 aqui de Atos 8, nos informa que ele mesmo veio abraçar a fé. Ele queria seguir de perto para compreender o que estava acontecendo. Como eu posso adquirir esse poder para mim também? Então ele abraçou a fé. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe neste versículo 13. É bom nós observarmos que o versículo não afirma que Simão se converteu a Cristo. O que o versículo está nos afirmando aqui é que Simão abraçou a fé, não diz que ele se converteu a Cristo. E há uma grande diferença em se converter a Cristo, pertencer a Cristo pela conversão, ou simplesmente seguir a multidão, como se fosse acompanhando uma procissão. Mas quando essa notícia dos feitos de Filipe lá em Samaria chega aos ouvidos dos apóstolos lá em Jerusalém, então os apóstolos ficaram admirados de que os gentios também estavam aderindo ao Evangelho, estavam se convertendo ao Senhor. Então Pedro e João resolvem sair de Jerusalém e ir também para Samaria, para ajuntar com Filipe naquele ministério fabuloso que estava sendo anunciado ali na cidade de Samaria. Então nesse ínterim, chegou ao conhecimento de Pedro e João dos acontecimentos de Samaria, e eles se dirigiram também para lá. E muitos samaritanos já haviam crido e já haviam sido também batizados em o nome do Senhor Jesus, mas o texto nos afirma que, embora eles tivessem crido no Senhor e tivessem sido batizados, eles ainda não haviam recebido o dom do Espírito Santo. Então Pedro e João chegam em Samaria e, impondo as mãos sobre os samaritanos, eles recebiam o dom do Espírito Santo. E Simão, vendo isto, não suportou mais reprimir o desejo maligno do seu coração e ofereceu dinheiro aos servos do Senhor para adquirir o dom de Deus. E ele diz:
concedei-me também a mim. A isto, Pedro respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte, nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Mas eu pergunto, como Simão poderia confessar ao Senhor em quem ele não cria? Como uma pessoa incrédula pode confessar o Senhor como seu Salvador? Simão não tinha condições de fazer isso. Não tinha condições. Por isso ele devolve a questão para Pedro e ele diz assim: rogai vós por mim ao Senhor. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Ele não tinha condições de se prostrar aos pés do Senhor, porque o seu coração não pertencia ao Senhor. Ele estava interessado no poder, no dom, para continuar cativando as pessoas. Ele não estava querendo de forma alguma, ele não desejava servir ao Senhor, mas ele desejava servir a si mesmo. Neste ponto, então, a conversa de Pedro com Simão é encerrada e os apóstolos resolvem retornar a Jerusalém, mas durante a caminhada de Samaria a Jerusalém, o texto nos informa que eles iam evangelizando muitas aldeias pelo caminho. Meus irmãos, há uma expectativa humana muito confusa sobre os milagres. Ouve-se falar muito em grandes milagres. Todavia, eu quero dizer para os irmãos que não existem milagres grandes e que não existem milagres pequenos. Existem milagres. Porquanto tudo o que o homem não pode fazer é uma barreira gigantesca e intransponível para ele. Portanto, não importa o tamanho do milagre, porque seja muito grande aos nossos olhos, ou seja pequeno aos nossos olhos, sendo impossível para o homem, é um milagre de Deus. Porque Deus do nada fez todas as coisas. Por isso não há impossíveis para Deus. Deus não se rege pelas leis do universo, porque foi Ele que estabeleceu essas leis que regem o universo. As leis do universo são fracas para o Deus Criador. Ele é absoluto em grandeza, Ele é absoluto em majestade, Ele é absoluto em sabedoria, Ele é absoluto em poder, Ele é absoluto em honra e é absoluto também em glória. Quando o homem convertido entende estes atributos de Deus, então ele se cala diante de Deus, ele curva-se diante de Deus,
ele humilha-se diante de Deus, ele prostra-se diante de Deus e ele adora a Deus. No capítulo 38 de Jó, Deus confronta o homem e o homem fica convencido de que é ignorante diante dessa grandeza de Deus. São mais de 70 perguntas que, iniciando no capítulo 38 de Jó, vão penetrando como flechas, atingindo o homem no seu ego, aniquilando qualquer pretensão egoísta da sua vaidade. E estes dardos desferidos por Deus vão até o versículo 2 do capítulo 40, quando Deus finaliza dizendo ou perguntando: pode o homem contender com o Todo-Poderoso? Pode o homem arguir a Deus? Pode o homem colocar Deus contra a parede? Depois, então, de convencido da verdade e de reconhecer que falava de coisas que não conhecia, Jó se expressa de forma magnífica, dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É preciso, irmãos, entender como ponto de partida que o milagre é algo que procede de Deus e não das pessoas. Quando homens atribuem a si mesmos de uma nova revelação, como canais de uma nova vontade de Deus para com o seu povo, e estas revelações falsas, mentirosas, adentram a vida da igreja, nos dizeres de João Calvino, elas não passam de letra morta e de letra que mata. O que Calvino está falando é que todas as expressões bíblicas traduzidas como sinal, sejam aquelas anunciadas por anjos, como dos anjos dirigido aos pastores no campo durante as vigílias da noite, para comunicar o nascimento de Jesus, para comunicar o nascimento do Filho de Deus, sejam prodígios feitos pelos apóstolos, são verificados também como demonstração única e exclusiva do poder que vem de Deus e não da pessoa. Nesses casos, a pessoa nunca será um protagonista, mas será sempre um simples canal ou um instrumento de Deus para comunicar a sua vontade através da pregação da palavra. Então, os feitos de servos e de servas de Deus foram feitos em nome dEle, para a glória dEle e não da pessoa, não da fé, como se a fé fosse uma força interior que nós guardássemos dentro de nós, com a qual nós tivéssemos o poder de manipular as coisas, de manipular os eventos e de manipular até mesmo Deus.
como nós vemos muitas pessoas hoje dando ordens a Deus, dizendo: eu decreto. Quem somos nós? Quem somos nós diante de Deus para decretar alguma coisa em nome dele? Portanto, crer é importante, mas crer em Deus e não no milagre ou no seu idealizador. Não se pode ser ingênuo, irmãos, sobre essa matéria. Crer em milagres é uma coisa, seguir seus idealizadores é perigoso à fé evangélica. Aquilo que era realizado pelos apóstolos transformou-se numa verdadeira obsessão de várias pessoas e em todas as épocas. A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam sobre uma pelagem de ovelha, mas por dentro não passam de lobos roubadores. Essa é a advertência de Jesus. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele cita dois mágicos de nome Janes e Jambres, que serviam a Faraó e que, tutelados por Satanás, se opuseram tenazmente a Moisés lá no Egito. E Paulo está agora comparando seus oponentes atuais a estas figuras inimigas do Senhor no passado. É possível ver praticamente de tudo neste complicado mercado religioso. Há desde enganadores comuns que chamam suas fraudes de milagres, até adeptos do ocultismo e de magias negras, como eram Janes e Jambres lá no Egito. No auge do movimento chamado de avivamento, nos anos 90, surgiu uma apostila intitulada Placebo, de autoria de um tal Gileno Farias. Parece que a nacionalidade desse cara era colombiana, onde ele afirmava ter tido uma visão do inferno. Lá na apostila, ele dizia ter visto centenas de pastores de todas as denominações trancados em jaulas de ferro, aguardando o dia da condenação. E estes clamavam para que, quando ele retornasse de sua visão, anunciasse às pessoas que todas as religiões estavam erradas e não passavam de um engodo ou de um placebo de Satanás para conduzi-las à perdição. Finalmente, ele dizia que naquele lugar de tormento e de sofrimento extremo, ele acabou recebendo a mais fantástica revelação e notícia para a humanidade. Aquele lugar da revelação era o mesmo Hades que Jesus desceu e permaneceu naqueles 3 dias que foi da sua morte na cruz até a sua ressurreição. Ele afirma isso, que Jesus Cristo, durante aqueles 3 dias que ele esteve morto, ele foi ao Hades. E segundo ele, Jesus desceu ao Hades para arrancar a chave da porta do céu que estava nas mãos de Satanás. Agora,
ele era o único detentor do segredo, porque jamais fora revelado a homem algum, fora revelado a qualquer outro, o que Jesus foi fazer no Hades. Ele tinha o segredo da chave para abrir a porta do céu para as pessoas. Ele era o único detentor desse segredo. Amados, bizarrices tão loucas assim são usadas para manipular os simples, para manipular os carentes, os desesperados, os ingênuos e desajustados por conta de todas as crises que infestam a vida humana aqui na terra. Eu quero dizer para os irmãos que sinais e milagres não são a mensagem central da palavra de Deus. Nas histórias de Ruth, de Esther, de Davi, de Salomão, de Josias, nós observamos Deus dirigindo os acontecimentos de forma maravilhosa, escrevendo magistralmente o caminho da redenção, apontando para o Salvador prometido, Jesus Cristo. Porém, nenhum milagre é pontuado nesses livros, nenhum milagre é pontuado na vida destas pessoas, é operada por elas. Também os profetas, excetuando Eli e Eliseu, nenhum deles também conviveu com milagres. A obsessão por milagres prejudica a mensagem central do Evangelho. Repetir os sinais, prodígios e milagres operados pelos apóstolos é o sonho de consumo e é o objeto de desejo de curandeiros midiáticos de hoje. Contudo, observando a Bíblia, nós vemos claramente que, passado o primeiro século, o número cada vez mais reduzido de milagres e sinais são operados dentro da igreja cristã. Isso aconteceu porque a mensagem central do Evangelho de Cristo é a de reconciliação do homem com Deus, salvando-o da condenação eterna. Nenhuma religião pode oferecer solução para as enfermidades, mas podem apresentar a solução para o pecado que infecta, contamina e que mata o homem. Porque essa enfermidade tem implicação direta no relacionamento do homem com Deus. E mensagem primordial a ser proclamada é a de oferecer a libertação em Cristo Jesus. Foi para isso que ele veio. Nós não podemos negar as curas, nós não podemos negar os milagres que ocorrem no meio da igreja, quando os recursos humanos são insuficientes e não podem mais. Mas o que preocupa, irmãos, é a exploração pelo povo, a exploração do povo pelo curandeirismo e a centralização da mensagem em cima das curas divinas. O mais importante não é o milagre em si, mas a presença de Deus em nós. Jesus nunca alardeou seus milagres. Ele dizia: vai e não dizeio nada a ninguém. Há uma tendência, irmãos, de valorizar os atos extraordinários do Senhor, vendo as manifestações de Deus como algo emocionante, espetacular e até espalhafatoso.
como é feito dentro de muitas igrejas atuais. De fato, Deus tem todo o poder para realizar qualquer coisa que Ele aprover. Porém, mais importante que acreditar em milagres é crer no Deus que opera maravilhas. A realidade a fé é viva e constante. Milagres não. Milagres nem sempre. Daí a Bíblia confrontar a soberba daqueles que querem ser notórios, daqueles que querem ser celebridades dentro do reino de Deus. Aí vem a advertência da palavra de Deus em Abacuque capítulo 2 versículo 4, quando o profeta registra assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E que nós também possamos viver assim, amparados unicamente pela fé de Deus implantada em nosso coração no dia da nossa conversão. Que Deus nos abençoe, irmãos.